Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer falar com vocês de novo. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando e tentando, na medida do possível, acompanhar todas as disciplinas que vocês têm. Repito, não é o mundo ideal, a gente conversou sobre isso da última vez, longe disso, mas espero que ainda estejam todos motivados e com vontade de, apesar dessa nova dinâmica, a gente não ter prejuízo nenhum em relação ao nosso conteúdo. Então, hoje a gente faz como fizemos na semana passada. Eu indico para vocês a leitura, que vai ser a leitura do livro didático de vocês, que a instituição cria. E como a gente já conversou também, a gente estava na unidade 1, falamos sobre direito romano, que seria 2, no nosso último encontro, só que ficou um ponto pendente da unidade 1, que é direito medieval. Então agora a gente fala de direito medieval, porque naquela nossa linha do tempo, o medievo, a idade medieval, que era conhecida como idade das trevas, ela se faz presente cronologicamente após o Império Romano. Então o Império Romano termina ali por volta do ano 400 e qualquer coisa depois de Cristo, e aí eu tenho o início da Idade Média, que vai ser um período muito longo, um período do século V ao século XV, um período de 10 séculos, que muita coisa vai ser desenvolvida, embora seja um período visto com um pouco de preconceito, especialmente quando inicia a modernidade. Os renascentistas olham para a Idade Média como uma fase realmente negra ou das trevas. Isso a gente não vê mais. A gente consegue enxergar sim na Idade Média o desenvolvimento de muitas coisas importantes. Inclusive as universidades surgem através das igrejas, da igreja, melhor dizendo, católica, a única igreja até então, na Idade Média. Então, nossa linha do tempo, pessoal. Falamos sobre pré-história já, aquela primeira etapa em que não havia escrita, e aí falamos de antiguidade. Na antiguidade, separamos povos da antiguidade específicos e falamos sobre direito romano. Agora a gente passa uma régua aqui. Ficamos para trás para falar de um período da história específico, que é a Idade Média. Falando isso, já introduzindo, a gente está então unidade 1, que seria a seção 4. Leiam esse ponto, tá? Todo mundo já tem disponível no AVA o material. Pessoal do quarto que tem o livro inteiro, leia esse capítulo apenas. Pessoal do primeiro que está acompanhando o que eu estou postando no AVA, olha o que está ali no nosso encontro de hoje, o que está na pré-aula. E vocês também têm na pós-aula de vocês, as duas turmas, um texto muito interessante sobre o último tópico relativo a direito na Idade Média, tá? Que é a influência dos pensadores religiosos dessa época nas formas com que a gente vê hoje a dignidade humana, direitos fundamentais e direitos humanos. Pessoal, o material de vocês, falando propriamente sobre o conteúdo, ele não é o mais adequado. Se vocês pararem para ler, ele vai falar em vários porcionamentos de formas do direito dentro da Idade Média. É a nossa leitura oficial, é o que eu passo para vocês, só que eu ficaria mais feliz se vocês parassem para dar atenção no que está nos slides. O que a gente faz para deixar isso fazer mais sentido? Daquelas formas que estão ali no material de vocês, a gente vai destacar duas que fazem mais sentido, têm mais relevância e marcam de maneira mais significativa não só a Idade Média, mas também o direito que a gente vê hoje. Eu não sei se vocês estão ouvindo, meu filho está cantando, eu tirei o pau no gato. Então, problemas de trabalhar de casa. E inclusive com os dois sem escola, tá eu e minha esposa aqui numa maluquice. Então, espero que vocês não estejam ouvindo e se estiver, ignorem que o gato não morreu. Mas enfim, retomando. A gente vai falar basicamente de duas manifestações do direito nesse período. Primeiro, o direito feudal. Os feudos, eles se tornam um grande motor, o grande ponto de convergência da realidade política, econômica, social e jurídica da Idade Média. Eu coloquei no slide para vocês o que é a imagem de um feudo. Talvez vocês se lembrem das aulas do ensino médio de vocês. O que a gente via? O equivalente a um castelo
ou a residência do senhor feudal, e as terras que estavam nas adjacências, as terras que ficam ali no entorno. Nessa dinâmica eu tenho o senhor feudal, que é o dono desse território, desse espaço, é a autoridade máxima naquele território, só que eu tenho pessoas encarregadas de prestar serviços para aquela unidade de poder, e serviços os mais diversos, da agricultura, a criação de instrumentos de metal. Todos os serviços necessários à época eram feitos pelas pessoas que moravam ali no entorno dessa central de poder, ocupada pelo senhor feudal. Nesse entorno, esses indivíduos que ali estavam eram os vassalos. Esses vassalos, eles eram ligados a toda essa estrutura. Eles eram ligados à terra e ao senhor feudal. Eles eram pessoas que tinham aquela fonte de renda, que tinham aquela terra, e a fonte de renda advinha do trabalhar na terra por uma relação contratual com o senhor feudal. O senhor feudal fornecia a eles aquele pedaço de terra para que eles dali tirassem a sua subsistência, só que eles em contrapartida tinham que trabalhar também para o senhor feudal. Então alguns dias da semana eram dedicados exclusivamente ao senhor feudal. Então o que ele produzia em um dia, 2 dias da semana era dado para o senhor feudal, para a manutenção dele, da sua família, ou para posterior troca. E além disso, o que era muito importante nessa relação contratual entre o senhor feudal e o vassalo era a necessidade de o vassalo sempre estar disposto a prestar serviços militares. Então, se eu tinha embate entre feudos, quem era recrutado eram os vassalos daquele senhor feudal. Então percebam que aqui eu não falo de grandes códigos, de sistematizações, de um ordenamento jurídico. Eu vou falar em uma relação contratual entre esses dois polos. É evidente que eu não preciso ter um contrato formalizado, escrito e com firma reconhecida. Isso é algo muito próprio da gente hoje. Eu vou ter um contrato baseado na realidade social e nos costumes, mas percebam que eu não tenho a pretensão de maneira abstrata, regular toda a vida dessas pessoas. Eu tenho de forma mais marcante do que isso, essa relação sinalagmática, essa relação de prestação e contraprestação das duas partes envolvidas. Então, o senhor feudal e o vassalo. Nessa lógica, pessoal, eu quero que vocês tenham isso em mente. Eu tenho um contrato. Um contrato não precisa ser escrito para que aquele contrato seja. Saibam disso desde já. Então, esse contrato ele vai se sobrepor a pretensões de estabelecer um direito sistematizado. Não pensem, porém, que essas pretensões não existiam. Se vocês lembrarem também do que vocês já devem ter visto, eu tenho em uma estrutura geográfica, o que seria equivalente a um país, vários feudos. Vários feudos. Só que eu tenho uma figura central, em tese superior a esses senhores feudais dentro desse território específico, que é a figura real, que é a figura do rei. O rei tentava editar alguns comandos gerais e abstratos para unificar a vida em sociedade dentro do seu território. Só que essas pretensões gerais do rei em todo o território, por mais que elas tivessem esse intuito de fazer com que o direito seja harmônico, com que o direito fosse homogêneo, com que o direito tivesse um só sentido naquele território, ele não conseguia fazer isso, porque dentro desse território e abaixo desse rei, eu tinha esses vários senhores feudais. E naquele espaço menor do senhor feudal, eu tinha a preponderância da figura dele. Eu tinha a preponderância dos costumes empregados naquele feudo, naquele espaço. Então, a força das legislações, das normas editadas pelo rei, elas acabavam não prevalecendo diante da realidade daquele feudo. Então, por isso que eu digo, nesse período do direito feudal, e o feudo, repito,
é o centro econômico, político e financeiro que marca a Idade Média, eu tenho uma relação contratual como relação jurídica mais importante, tá? Então tenham isso em mente quando vocês forem ler. E o outro ponto importante, que também está nos slides, que também está no material para leitura, mas eu quero que vocês vejam com mais carinho, é o que é chamado de direito canônico. O direito canônico, ele tem só uma partezinha lá no fim do material de vocês, mas é a parte também mais importante quando a gente fala em direito na Idade Média. Porque a gente tem uma virada filosófica muito importante quando a gente sai da antiguidade para entrar na Idade Média, e que vocês já sabem, inclusive, o surgimento e a ascensão da Igreja Católica. Eu tenho uma força muito grande da Igreja Católica em todos os níveis econômicos, sociais, políticos da humanidade nesse período. Pelo menos na nossa humanidade europeia. Lembrando que a gente faz um recorte geográfico olhando para a Europa. Isso vai trazer uma consequência muito importante. A gente vai fazer uma virada de paradigma que vai trazer muitas reflexões para o direito que surge nesse período da Idade Média. Vocês já vimos isso, que quando eu falo em direito nos povos da antiguidade, inclusive nos romanos, eu falo em um direito que tem como destinatário aquele indivíduo homem de elite, aquele indivíduo homem que tem posses, aquele indivíduo homem que tem prestígio social. Essas pessoas que são as destinatárias do direito até a antiguidade. Acontece que quando eu entro na Idade Média, quando eu entro em um período em que o pensamento cristão tem muita importância, tem muito peso, o que acontece? De acordo com o pensamento cristão, nós somos todos irmãos. Pessoal, eu digo isso independentemente de religião de cada um, no que crê, no que não crê. Você acreditando no que quiser, saiba que a sua vida, que a nossa vida é muito marcada pelo pensamento cristão. Mas voltando, o pensamento cristão tem a ideia de que todos somos irmãos de um mesmo pai. Se todos somos irmãos, surge aí a noção de fraternidade, de solidariedade universal. Então, se nós todos somos irmãos, porque nós todos nascemos, nós todos tivemos origem de uma figura maior, desse Deus maior, não se justifica a ideia de eu restringir os direitos a pessoas específicas, porque elas são mais bem projetadas socialmente ou têm mais posses. Então aquela coisa do direito ter como destinatário pessoas específicas, ela começa a ser mitigada, começa a ser quebrada com essa noção de fraternidade. Então essa é uma virada muito importante. E além disso, a noção de dignidade humana, de importância da vida humana, também começa a surgir das reflexões dos pensadores cristãos da época. Porque eu não vejo mais o indivíduo, de acordo com a teoria que se estudava na época, como só uma pessoa ali que vivencia a sua existência numa matéria física, no corpo. Eu começo a atrelar esse corpo a algo além disso. Eu começo a falar em alma, eu começo a falar em algo mais elevado, em algo superior, em algo que vai vincular essa pessoa a essa figura maior de Deus. Então eu começo a valorizar muito mais a dignidade do indivíduo. O indivíduo como pessoa, o indivíduo como sujeito de direitos. Então essas noções que eu vou ter a partir do surgimento da lógica da fraternidade e da solidariedade cristãs, associada a um reconhecimento da dignidade humana, esse é o ponto principal do direito na Idade Média. Então percebam que eu não falo que a gente tem um grande código, ou uma grande novidade legislativa, ou uma grande maneira de se enxergar diferenças entre o direito, como os romanos, por exemplo, fizeram com o direito material e o direito processual. Na Idade Média, para mim, o grande ponto de importância que a gente tem que ter em mente é justamente esse cenário jus
filosófico. É como essa forma de pensar que vem nesse período muda de forma muito significativa como eu vejo a sociedade e, por consequência, de que forma eu vou regular as relações sociais e a solução de conflitos. Tá? Então, essa virada de eu sair do direito que é baseado exclusivamente em um homem elitizado e de repente começo a olhar para todos os seres humanos com um nível de igualdade, isso é muito importante. Isso, pessoal, para muitos autores é o embrião, é a gênese dos direitos fundamentais que a gente tem hoje, que vocês vão estudar em direito constitucional, por exemplo, no artigo 5º, que vocês vão estudar em direitos humanos nos tratados internacionais que começam a surgir durante o século XX. Então, isso é muito importante, essa forma de enxergar o ser humano e a noção de solidariedade, além da dignidade. Esse é o ponto principal. Dentro dessa lógica de alteração jus-filosófica, a partir do direito da Idade Média, tem dois pensadores que são muito importantes. Quem tiver curiosidade para pesquisar sobre eles, esse é um assunto mais ligado à filosofia do direito do que à história do direito. Mas é saber o que pensaram e como pensaram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Primeiro vem Santo Agostinho e depois vem o São Tomás. Muito resumidamente para vocês, lembram que os gregos já faziam uma distinção entre o direito posto e o direito natural? Eles começaram a trabalhar com isso. Isso fica ainda mais evidente com esses pensadores da Idade Média, com esses pensadores cristãos. Eles começam a fazer uma distinção entre o que é o direito posto, o que é o direito colocado, o direito institucional, daquele direito que seria o direito justo. Só que esse direito natural deles não é um direito simplesmente extraído da natureza. É um direito que ele é revelado ou é trazido por meio das figuras cristãs, por meio do pensar cristão, por meio das diretrizes de uma figura maior, de um Deus. Então, as noções do cristianismo é que me fariam pensar numa justiça que estaria desconectada muitas vezes do direito posto. Então, nem todo direito posto seria justo. O que seria justo seria, na verdade, aquilo que a religião me traz, aquilo que a religião me ajuda a tirar como normas fundamentais, como normas principais dentro da vida, da dinâmica da vida em sociedade. Pessoal, orientações de estudo para vocês por enquanto é só. Não percam o prazo de vocês até 31 para me entregarem a atividade, tá? Eu vi que alguns alunos já responderam. Eu não consegui fazer a correção. Eu vou começar dia 1º a fazer isso. Pessoal, eu só adianto que eu passei o olho ali e eu vi algumas perguntas que foram respondidas com sim ou não. Se você foi alguém que respondeu só com sim ou não, o que eu sugiro? Me reenvie as suas respostas. Só que em vez de sim ou não, me diga algo a mais, me traga um porquê, responda de maneira fundamentada, tá? Se eu te pergunto, você me fala só sim ou não, eu não tenho como considerar, tá? Não é uma moeda que você joga e é cara ou coroa, você acertou que é 50% de chance. Eu preciso que você me diga o porquê você acha que é sim ou porquê você acha que é não. Só reforçando, eu não li as respostas, nem vi ao certo quais respostas estavam ligadas a quais perguntas. Na minha plataforma é um pouco diferente, mas eu vi que tinha vários nesse sentido. Então sugiro que vocês me encaminhem novamente. Quem ainda não me mandou, prestem atenção até o fim do dia 31 para que vocês façam isso. Pessoal, no mais, bom resto de semana para vocês, continuem se cuidando, na medida do possível acompanhem tudo que a gente tem postado, fornecido, conversado com vocês. Foi um prazer e até o próximo encontro.